agora a gente vai falar de um assunto muito sério, viu? O Maio Laranja, que tem como objetivo incentivar a realização de atividades para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E nós estamos aqui com a psicóloga, que é Tanise Narciso. Seja muito bem-vinda, viu, Tanise? Para falar de um assunto, Tanise, que é sério, né? É um assunto sério, mas a gente precisa aí deixar um alerta para toda a população, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, Débora, estar aqui, falar deste assunto que é tão importante e levar realmente conhecimento para a galera que está em casa. Exatamente. Ô, Tanise, explica pra gente a importância da literatura, né? A gente observou agora no começo da nossa entrevista, observar os sinais das crianças. As crianças, dá para perceber na literatura que a gente consegue perceber todos esses sinais? Então, a literatura ela vem como um grande aliado para as crianças, porque nós estamos falando para as crianças na linguagem que elas compreendem. Então, muitas das crianças que sofrem um abuso sexual, elas não sabem que estão passando por um abuso. Exato. E dentro da literatura, quando a gente traz isso em forma de história, nessa linguagem bem lúdica e divertida, eles vão compreender o que o personagem está passando e vão identificar na sua própria história. Exato, e por meio lúdico mesmo é uma forma de identificar então esse abuso, não é? A forma lúdica, né, os livros, a literatura em si, ela vai trazer para a criança esse despertamento, para a criança poder ela identificar o que está acontecendo com ela. Né? Eu sempre digo que os pais, as crianças dão sinais. Normalmente os primeiros a perceber esses sinais são a escola, os professores são os grandes aliados aí, mas os pais podem ficar atentos aos sinais que essa criança vai emitir. Todas as crianças vão sinalizar que algo não está acontecendo, algo ruim está acontecendo. Então é importante. Exato. Tanise, você trouxe livros também aqui pra gente. São indicações que você pode mostrar para as mães que estão nos assistindo. Eu vou pedir para você mostrar para a câmera, que o Marcelo já vai mostrar. São indicações, Tanise? Então, este livro aqui, Bailarinas Também Choram. Bailarinas Também Choram. Nós lançamos ano passado, eu sou escritora dele. Conseguimos atingir 20 mil exemplares de forma gratuita, foi distribuída, para alertar realmente as crianças, né, sobre a questão do Maio Laranja e do abuso sexual. E agora, no nosso último dia 9 de maio, nós lançamos esse livro, Heróis Também Sofrem, que vai falar do abuso sexual para os meninos de uma forma muito lúdica e trazendo o que eles gostam, né, os super-heróis e o futebol como tema. Ah, que bacana. E, Tanise, existe uma flor que representa, não é, o Maio Laranja? Qual que é o objetivo dessa simbologia? É poder trazer a questão da fragilidade, né? Uma flor é muito frágil e a criança, ela é muito frágil. Então, é esse o símbolo da flor laranja utilizada na campanha. Exato. E o diálogo saudável, doutora, com as crianças é o melhor jeito de prevenir, talvez, um abuso? O diálogo sempre é a melhor opção, né? Poder falar para essa criança, conversar com ela e expor as questões do dia a dia. Então, a gente sempre vai utilizar das maneiras lúdicas, a hora do banho para prevenir com as crianças menores e sempre falando, né? Na verdade, a gente tem um grande tabu na nossa sociedade e é isso que a gente precisa quebrar. Então, o diálogo é sempre a melhor forma de prevenir. Exato. E, Tanise, hoje as crianças, a gente sabe que as crianças têm muita informação, né? Na internet, principalmente. Seria uma forma de alerta para os pais hoje? Então, os pais precisam estar mais atentos, mais do que nunca, porque eles têm o mundo na palma da mão, mas tem tudo que é bom e o que não presta também dentro da internet. Então, o acesso, nós sabemos que muitas plataformas de jogos e que são destinadas para as crianças são utilizadas por meio de abusadores, né? Eles utilizam dessas ferramentas também para ter acesso às crianças. Então, a nossa dica sempre para os pais é: não tem senha, criança menor de 18 anos, né? Não tem que ter senha no celular, os pais têm que ter acesso, tem que ver com quem está conversando, tem que checar lá o que eles estão vendo e acessando, porque realmente existem muitas pessoas que se aproveitam, né, dessa fragilidade, dessa inocência, para utilizar também desses meios. Agora, a internet também pode ser um grande aliado para a gente
poder falar de prevenção e poder estar trabalhando aí com as crianças. Hoje a gente tem um aplicativo SABE, que é um aplicativo para as crianças, que todo mundo pode baixar aí e ensinar a criança a se proteger na linguagem deles. Esse é o mais importante, né? Uma linguagem acessível na qual a criança pode realmente entender e até mesmo pedir ajuda, porque esse aplicativo ele é ligado ao Disque 100, né? O nosso canal de denúncia. Que bacana. E Tanise, o sentimento dos adultos hoje, tanto os homens quanto as mulheres, que sofreram violência na infância, como é o sentimento hoje? Então, na verdade, são sintomas que são diferentes, né? A criança... São sintomas e traumas, não é? Que levam? Exato. Os sinais, como eu te disse antes, as crianças vão emitir sinais, né? Então, são aquelas crianças que têm doenças psicossomáticas, dores de cabeça, fazem xixi na cama, déficit de atenção, questões de ansiedade, de depressão. E os adultos, eles vêm muitas vezes com todos esses traumas, chegam na vida adulta aí com depressão, com ansiedade, com vários transtornos e às vezes não se atentam que o trauma original está lá na infância, num abuso sofrido na infância. Exato. E, por exemplo, doutora Tanise, uma mulher que foi molestada, talvez, na infância, ela pode demorar a criar aquela força para ela poder botar para fora o abuso de muitos e muitos anos atrás? Então, este livro aqui, ele é inspirado numa história real de uma garotinha que sofreu abuso sexual aos 8 anos de idade. Dos 8 aos 11 anos, e aos 11 anos ela teve um aborto espontâneo e ninguém percebeu. E essa garotinha, aos 11 anos, e essa garotinha, né, a nossa bailarina, hoje ela é uma mulher e ela só conseguiu falar, né, no meu consultório 34 anos depois. Então, ela teve 34 anos de silêncio. Então, acredito que isso responda a tua pergunta. A dificuldade, né, de poder expressar e de poder falar dos traumas, principalmente porque hoje no Brasil nós temos aí 70%, mais de 70% dos casos são intrafamiliares, acontecem dentro da casa da própria vítima. Então, como é difícil, né? Porque eu tô falando aí de um pai agressor, de um padrasto, de uma avó, de um vô, de parentes, de pessoas muito próximas a essa criança. Então, quanto maior é o vínculo, de familiaridade, de amor, de afeto, mais difícil é essa criança ter coragem de denunciar e de relatar o abuso sofrido. Exato. Mostra pra gente mais uma vez, eu vou pedir para você mostrar, Tanise, bailarinas... Opa, bailarinas também choram. Bailarinas também choram. E heróis também sofrem. Vocês encontram estes livros na Diversão em Letras, né? Podem nos seguir lá nas redes sociais e nos ajudar a imprimir. Esse livro ele só é distribuído gratuitamente porque nós temos parceiros financeiros que fazem com que esse projeto avance e alcance aí o coração da criançada. Que bacana, Tanise. Poxa, muitíssimo obrigada, viu, por trazer esse assunto tão sério, um assunto de muita relevância aqui no programa, viu? Muitíssimo obrigada, Eu viu? que agradeço a oportunidade. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada, viu?